Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência ao estudo da biologia e hoje o tema da nossa aula evolução, teorias e evidências. Esse é o momento da biologia em que nós não trazemos assim muitos fatos, né? Nós trazemos teorias, hipóteses para que sejam discutidas. E nós trazemos aqui uma ideia então do fixismo. O que é o fixismo, professor? O fixismo, ele fala que as espécies elas eram imutáveis, ou seja, elas eram fixas. Seria mais ou menos você pensar que seria uma versão religiosa, né, do fixismo. A gente teria o criacionismo, ou seja, teria um Deus criador e da forma que ele criou essas espécies, elas não sofreriam variações, elas seriam imutáveis, seriam fixas. Isso então é uma visão, é uma ideia do fixismo em relação à evolução. Aqui na biologia, a gente vai falar das teorias da evolução, vamos falar do Lamarck, vamos falar do Darwin, que traz aí um embasamento também científico. Com relação a um dos primeiros cientistas a falar de evolução, foi o Jean-Baptiste du Lamarck. Jean-Baptiste du Lamarck, em 1809, ele publicou uma obra importante, Filosofia Zoológica, Philosophie Zoologique, né? Filosofia Zoológica. Eu trago aqui datas, não precisa você se preocupar em decorar essas datas, mas é só para que você tenha uma ideia de época, uma noção cronológica das coisas. Perceba então que o Jean-Baptiste du Lamarck, famoso Lamarck, ele nasceu em 1744, faleceu em 1829 e em 1809 foi uma data importante onde ele publicou um dos seus trabalhos, a Filosofia Zoológica. O que Lamarck contribuiu aí para a evolução? Lamarck ele traz uma ideia que a gente chama de lamarquismo. Em relação ao lamarquismo, ele fala da lei das heranças dos caracteres adquiridos. Sobre o que isso significa? As características adquiridas pelo uso ou perdidas pelo desuso seriam transmitidas à descendência ao longo das gerações. Acompanhem aqui na imagem. Você teria alguma alteração no ambiente. Então imagine uma alteração no ambiente. Isso vai trazer uma necessidade de adaptação. Em relação ao uso, então algumas estruturas pode ser que eu use mais. Então se essa estrutura é mais exigida, isso acaba desenvolvendo mais, de acordo com as ideias do Lamarck. Se isso desenvolve mais, essa característica seria transmitida então aos seus descendentes. Agora, poderia pensar em desuso. Devido a essa alteração no ambiente, vem a necessidade de adaptação. E talvez algumas características, algumas estruturas, elas seriam menos exigidas. E se elas são menos exigidas, isso pode causar uma atrofia. E isso também seria transmitido aos seus descendentes. E talvez na escola, quando você já estudou um pouquinho sobre evolução, o professor tenha falado em relação às girafas, né? Veja que interessante, nem o Lamarck, nem o Darwin falaram em relação às girafas. Foi um jornalista que pegou essa ideia da girafa e de uma maneira didática ele conseguiu explicar a ideia do Lamarck e a ideia do Darwin. Essa explicação ela ficou tão boa que até hoje nos livros de biologia a gente usa o modelo da girafa para explicar aí a ideia do Lamarck, a ideia do Darwin. Com relação a essa ideia então do Lamarck, lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos, duas coisas que são importantes você lembrar. Lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Observe aqui na imagem. Você tem uma girafa do passado e uma girafa atual. A girafa do passado não tinha um pescoço tão comprido quanto a girafa atual. Se a gente perguntasse para o Lamarck por que isso aconteceu, como isso aconteceu, o Lamarck iria dizer: as girafas ancestrais possuíam um pescoço curto. E com o passar do tempo, o ambiente mudou e as folhas passaram a se localizar em galhos mais altos. Como essas folhas, que eram alimento para as girafas, passaram a ficar em um lugar mais alto, essa mudança forçou a uma alteração de estrutura. Então, para alcançar as folhas, as girafas esticavam constantemente o pescoço. E de tanto esticar esse pescoço, devido ao uso do pescoço, passou a ficar cada vez mais comprido. Essa então é a ideia do uso e do desuso. E essa característica foi passada para os descendentes que já nasciam então com esse pescoço comprido. Então observe o raciocínio aqui
usando esse exemplo das girafas de acordo com o lamarquismo. Com o passar das gerações, surgiram então as girafas atuais. Então veja, lei do uso e desuso. Quanto mais eu uso uma determinada estrutura, mais ela desenvolve. Se eu não uso, ela atrofia. E o Lamarck ainda vai mais além. Ele fala que o que desenvolve é passado para os seus descendentes e o que não desenvolve também seria passado para os seus descendentes. Pegando então o modelo das girafas, aí para explicar as ideias do Lamarck. Em relação à questão do uso e desuso, a lei do uso e desuso, ela fala de uma adaptação às mudanças. Agora, será que é verdade que isso passa para os descendentes? Pensar que isso poderia passar para os descendentes talvez não seja totalmente certo. Por quê? Os erros de Lamarck. Hoje sabemos que somente modificações a níveis de gametas são transmitidas aos descendentes. Somente o que acontece a nível de gameta, espermatozoide, óvulo, que é passado aos descendentes. Segundo erro, as modificações citadas por Lamarck em sua teoria, de acordo com a sua teoria, ocorrem em células somáticas, ou seja, em células do corpo. Se eu sofrer uma mutação na célula do meu corpo aqui, isso não passa para os meus descendentes. Só passa se acontecer a nível de gametas. Então seria uma ideia errada. Dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência. Se isso fosse verdade, tá aí, vamos pensar, se isso fosse verdade, temos aqui um casal de halterofilista. O pai já é fortinho, a mãe já é fortinha, o filho já ia nascer o Rambo, né? O filho já ia nascer forte, de acordo com a herança dos caracteres adquiridos. Se eu estudo e fico muito inteligente, teoricamente o meu filho já nasceria inteligente. Essa é a ideia da herança dos caracteres adquiridos. Então o Lamarck foi um dos primeiros cientistas importantes para a evolução. Ele fala da evolução, então a gente precisa dar esse crédito para ele, mas ele não foi muito feliz com algumas ideias, como por exemplo, essa ideia da herança dos caracteres adquiridos. E aí surge um outro camarada muito importante, considerado aí o pai da evolução, o Charles Darwin. Observe o ano que o Darwin nasce, vai ser o ano da publicação do Lamarck, 1809. O Darwin vai nascer e vai falecer em 1882. E o Darwin, ainda muito jovem, ele tem uma oportunidade de fazer uma viagem com um navio aí, o HMS Beagle, e ele vai ter uma experiência ali como um naturalista. Nessa época ainda não se falava biólogo, quem estudava a natureza era chamado de naturalista. Então o Darwin, ele vai acompanhar essa viagem em que durante 5 anos ele vai conseguir ter uma noção, vai conseguir aprender muito com outros cientistas também e vai observar muito o ambiente. Inclusive ele esteve no Brasil por 2 vezes, passou por Salvador, passou ali pelo Rio de Janeiro e teve ali um sucesso da sua pesquisa, principalmente na ilha de Galápagos, no Equador. Com relação ao Darwin, se a gente perguntasse para o Darwin, Darwin, como que você explica a questão das girafas? Tem girafa de pescoço curto, girafa de pescoço longo, como que você explica para a gente? O Darwin iria dizer o seguinte, olha, já existe girafa de pescoço curto e já existe girafa de pescoço longo. E o ambiente seleciona quem é mais apto. E quem é mais apto? É aquela girafa que consegue se alimentar das folhas que estão mais altas. Se essa girafa que tem pescoço mais alto consegue se alimentar, ela consegue se reproduzir mais. Consequentemente, existe uma tendência do ambiente a selecionar as girafas que têm pescoço mais comprido. Então, o Charles Darwin fala de uma seleção natural. Sobrevive o mais adaptado. Cuidado, não é o mais forte. Nem sempre o mais forte é o que sobrevive. Sobrevive quem melhor se adapta às mudanças. Então, a lei aí do darwinismo, né? A ideia do darwinismo fala de uma seleção, teoria aí da seleção natural. Entre os indivíduos de uma mesma espécie existem diferenças. O meio ambiente está em contínua mudança, então o meio muda. Se o meio muda, os recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. Tendo essa competição, o que acontece? O meio exerce uma pressão que exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém selecionando ali quem? Os mais aptos. Essa é a ideia, então, do Darwin. Pensando ainda nessa ideia, olha só essa imagem aqui, ó. Espécies, você tem então aqui variações de espécies, representadas por bolinhas pretas, verdes e vermelhas. Existe uma pressão ambiental,
uma seleção natural. Você tem então ali as variedades menos adaptadas, seriam as bolinhas, por exemplo, coloridas, e a variedade mais adaptada, a bolinha preta. O que acontece? O ambiente selecionou as bolinhas pretas. E aí, os sobreviventes, veja que você tem uma grande quantidade ali de indivíduos representados por bolinhas pretas e os de bolinhas coloridas, uma pequena parcela. Ou seja, o ambiente seleciona, existe uma pressão do ambiente selecionando o mais apto. Com relação ao darwinismo ainda, veja que nós temos aqui uma variedade populacional e como um funil, a seleção natural vai selecionar o melhor adaptado. Então nós podemos colocar o que influenciou o trabalho do Darwin. Quando o Darwin volta do seu estudo, em que ele observa a natureza, em que ele observa ali algo que vai ser fundamental para que ele possa escrever essa teoria relacionada aí, né, à teoria da evolução, ele sofre influência de alguns cientistas, de outros trabalhos aí, de outros pesquisadores. Um deles foi o Thomas Malthus. As populações crescem em progressão geométrica, enquanto os recursos do meio em progressão aritmética. Essa frase influenciou muito Darwin. Por quê? Qual foi a dedução do Darwin? Como não há recursos disponíveis para todos, água, alimentos, abrigos, os indivíduos competem entre si e sobrevivem aqueles melhores adaptados. Essa luta pela vida, Darwin chamou de seleção natural. Outro trabalho foi do Charles Lyell, em que escreveu o seguinte: a Terra foi moldada praticamente inteiramente por forças lentas, agindo por um longo período de tempo. Dedução do Darwin: o planeta é muito antigo e os animais que vivem hoje surgiram por modificações de animais que viveram no passado. Em relação a isso, o Darwin pensa em uma ancestralidade, ideia da ancestralidade comum. Então aqui, por exemplo, você tem um mamífero ancestral e por irradiação adaptativa, você tem ali o quê? Uma adaptação de acordo com o ambiente em que esses mamíferos vivem. Todos os seres vivos do planeta descendem de um mesmo ancestral. Darwin fala de uma ancestralidade comum. Quando Darwin observou, por exemplo, lá nas Ilhas Galápagos, no Equador, ele observa o seguinte: 13 aves, 13 tentilhões, em que eles eram muito parecidos. Basicamente mudava ali o formato do bico. Um tipo de ave, um tipo de tentilhão, se alimentava de larvas, outro tipo se alimentava de semente, outro tipo se alimentava de fruto, e dependendo do que essa ave ela comia, o bico tinha um formato diferente. Então Darwin deduziu o quê? Uma ancestralidade comum. Provavelmente essas aves, por elas serem muito parecidas, elas descendem de um mesmo ancestral. Então, de acordo com o trabalho do Darwin, essas observações permitiram que ele escrevesse um dos seus trabalhos aí importantes, A Origem das Espécies. E isso foi publicado em 1859. Darwin demora um bom tempo para publicar o seu trabalho. Por quê? Por conta de época, né? E também por conta que a sua esposa, a Emma, também era muito religiosa e talvez para não querer desagradar a sua esposa, ele não expôs a sua pesquisa assim tão rapidamente. Ele demorou muito tempo para expor a sua pesquisa. Ele só trouxe a sua pesquisa à tona quando ele percebeu que outro cientista, o Wallace, também estava chegando às mesmas conclusões que ele. Então ele rapidamente divulga o seu trabalho em 1859. Importante para que você possa resolver aí os exercícios e entender as ideias do Lamarck e as ideias do Darwin. Para o Darwin, o ambiente seleciona as mudanças. O ambiente é um fator de seleção. Para o Lamarck, o ambiente provoca as mudanças. Então observe que nós temos duas visões. O Darwin, o ambiente tem uma pressão selecionando o mais apto. Para o Lamarck, as mudanças do ambiente provocam o quê? Provocam as mudanças. O fato das folhas ficarem mais altas forçou a girafa a esticar o pescoço. E uma vez que ela esticou o pescoço, ela passaria para os seus descendentes. Essa seria a ideia, então, da lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos do Lamarck. Beleza? Então, aqui uma comparação entre os dois. Agora, o que Darwin não sabia? Imagine esse diálogo aqui entre Lyell, Charles Lyell, Wallace e Darwin. 3 cientistas aí que pensaram na evolução. 3 cientistas importantes aí que discutiram evolução. Então imagina o Wallace falando para o Darwin: Darwin,
Ele fala: oi, como surge a variabilidade nas populações? Nesse momento, o Darwin não soube responder. Talvez ele diria: boa pergunta, não sei lhe responder. Então, o importante, para que você não caia em pegadinhas de questões, se a gente perguntasse para o Darwin: Darwin, como surgiu a girafa de pescoço comprido? Darwin iria dizer: não sei lhe dizer. Ele iria dizer provavelmente que ele não saberia dizer porque Darwin não falou nada sobre mutações. Se alguma questão falar que Darwin fala sobre mutações, isso é errado. Darwin não fala nada sobre mutações. Darwin, na verdade, não soube explicar a origem da variabilidade. Ele iria dizer: olha, já existe girafa de pescoço curto, já existe girafa de pescoço comprido. Mas como surgiu essa girafa de pescoço comprido, ele não saberia dizer, porque ele não fala nada sobre a origem da variabilidade. Darwin não sabia nada de genética praticamente, vamos dizer assim, né? Darwin não sabia praticamente nada de genética. Beleza, gente? Fechamos assim mais uma aula. Até a próxima. Tchau, tchau.